Olá, bem-vindo para mais uma Biblioteca do Consta, que é um oferecimento da LVM Editora e do Clube Ludovico, o melhor clube de livros do Brasil, até porque eu também faço parte lá da banca curadora, junto com o Pedro Henrique Alves, que é meu convidado aqui de todo domingo. E olha, só para avisar um parênteses antes, via de regra ele escolhe os livros, às vezes eu escolho, mas é mais raro. Às vezes há um consenso. Agora, nem sempre eu posso garantir que li quando ele escolhe todos os livros que ele escolheu. Dessa vez eu li ambos. Agora, tem muito tempo. Então ele vai ter que refrescar minha memória dos principais pontos. Eu vou dar só uma espécie de overview, uma visão geral. Sem mais delongas, Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Consta, obrigado. Bom, você fala que faz tempo que você leu esses livros, né? Mas o bom é que geralmente nós lemos os dois, né? Os livros que nós apresentamos. Raramente aconteceu de você não ter lido outra coisa e tal. Sim, e esse em particular, o primeiro que nós vamos tratar aqui, eu li há muito tempo e ele foi um livro marcante na minha fase libertária. Na época que eu li também Spooner, umas coisas assim, bem, né, libertárias. Para quem não sabe, nós estamos falando de Franz Oppenheimer, não é o da bomba atômica, tá? Do filme. Franz Oppenheimer, autor de O Estado, se eu não me engano, ele é um alemão, alguma coisa assim, né? Isso. Sua Alemão história, com parentes austríacos. Tal. austríaca, alguma coisa assim. Sua história e desenvolvimento. É um livro sucinto, pequeno, uma abordagem histórica e, vamos lá, né? O que eu me lembro de ter mais chamado a minha atenção nesse livro é o resgate de uma história, de uma narrativa, de que o Estado foi, em todo lugar, em todos os tempos, uma subjugação. O Estado Isso. se formou como uma espécie de imposição na marra de um grupo dominante. Aí depois você desenvolve alguma coisa parecida com o Estado de Direito, para ter checks and balances contra os poderosos e tudo mais, mas na sua origem, no seu nascimento, o Estado significa subjugar os perdedores, significa impor a força àquelas ideias predominantes do grupo do poder. Né? Então é algo que me chamou bastante atenção na época que eu li, ficou na minha cabeça esse resumão assim da trajetória do Estado, remete a uma frase do Nietzsche, que também dizia que o Estado é em todo lugar, em toda época, violência e coisa e tal. Então esses são meus dois cents. Com você, Pedro. E veja, basicamente o livro fala sobre isso mesmo, no seu geral, ele faz um resgate histórico que vai mostrando como essa narrativa se desenvolve. Mas o interessante notar, que essa narrativa é a narrativa do óbvio, né? E isso não precisa de uma construção e nem de uma inteligência lá muito elevada. Mas, obviamente, que nos nossos dias, e já no tempo do Oppenheimer, falar o óbvio muitas vezes era contradizer o mainstream, né? Então a gente tinha basicamente três teorias de Estado bem aceitas no mundo como explicação, né? A teoria do John Locke, né, que é do segundo governo civil. Temos também a do Hobbes, mas o Hobbes eu nem considero uma teoria de Estado, é mais uma crítica filosófica da sociedade como um todo, e ali muitas pessoas retiram uma teoria de Estado. E temos a teoria de Rousseau, né, que todo mundo já ouviu falar e conhece, tudo mais. E temos de Rousseau um aprimoramento da sua teoria com Marx, com o livro dele, da teoria agora esqueci o nome do livro agora, do Marx sobre isso, mas eu já lembro. E nesse interim, nós vemos que há muitas elucubrações filosóficas sobre o Estado, mas poucas teorias que falam de fato que o Estado é na sua essência. Veja, se a gente for estudar a história mundial, não tem nenhum lugar do mundo onde o Estado atuou que não seja supressão, dominância e imposições de regras. Não tem nenhum um modelo histórico que nós podemos revisitar. Tanto que quando o Marx vai falar no livro dele sobre isso, ele tem que encontrar uma tese antropológica de um inglês que estudou um grupo indígena. E a gente está falando de grupo indígena, a gente não está falando mais de sociedade organizada, a gente está falando de grupo indígena. E ele tenta remeter aquele grupo e faz um esforço intelectual para transformar aquele grupo num Estado. Então, quando o Oppenheimer ele volta para o Estado,
ele diz para nós o que o Estado é e sempre foi. E não tem nenhuma tipo de elucubração muito grande aqui. E por isso que esse livro se torna gostoso. Mais descritivo do que normativo, né? Ele está exato. relatando a origem do Estado na história. O nome do livro do Marx, falei que ia lembrar, a origem do Estado, da família, a origem da família, do Estado e alguma coisa, né? Depois vocês procuram aí, vocês acham. É importante isso, porque, via de regra, o conservador é um realista que tenta mitigar problemas. Ele não quer transformar, ele não quer criar o paraíso terrestre, ele quer impedir o inferno na Terra. Né? Isso. Tem a famosa frase, acho que é do poeta alemão Heine, né, que dizia: o grande mal do mundo foi sempre tentar transformar o Estado no indutor do paraíso, né? E na verdade, o que ele tem que fazer é impedir o inferno. Então, uma visão realista de que Estado é força, de que Estado é monopólio da coerção, de que é subjugação, de que é controle, conquista, faz com que você crie mecanismos justamente de trade-offs, de checks and balances, para mitigar o poder em demasia na mão de grupos, determinados grupos. Exato. Independentemente de quais grupos, porque às vezes a pessoa sempre se coloca assim, não, se for eu e pessoas maravilhosas como eu, abnegadas e altruístas, Rousseau pensando, o filósofo da vaidade, né? Tudo vai ser maravilhoso, é só me dar todo o poder do mundo, o poder totalitário, que eu vou fazer o bem. E isso é uma visão muito romântica e ingênua da natureza humana e do Estado. Né? Então, o Oppenheimer é uma espécie de red pill, é um remédio amargo para os românticos que nunca flertaram com o public choice school, com a realidade como ela é dos instrumentos de poder e do próprio Estado. Né? Isso. E é bom dizer também que o Oppenheimer é um sociólogo, e como sociólogo alemão, pensa num cara que gosta de nota de rodapé, né? Um cara que gosta de referenciar tudo aquilo que ele fala, é um cara bem correto. Então é um estudo mesmo, a gente está falando de um tratado aqui. Só que eu não gosto de pensar, eu fiz até as resenhas, as legendas das nossas postagens lá no grupo, eu gosto de pensar que esse livro não é uma teoria do Estado. Porque quando a gente fala teoria do Estado, a gente está falando de criar modelos filosóficos de Estado ideal. Né? E não é o que Oppenheimer faz. Ele descreve que o Estado foi e sempre é. E com essa verdade, nós lidamos com o Estado da melhor maneira possível. E tanto é verdade que, se a gente for parar para pensar, os ingleses já fizeram isso com a Carta Magna, depois com a diminuição dos poderes do rei através dos anos que foram subsequentes às Cartas Magnas, a Carta Magna. Então, os ingleses perceberam que o Estado não recusaram o Estado, é bom dizer isso, porque muitas vezes o liberal ele torce o nariz quando a gente fala isso, mas aqui não há um tratado de Oppenheimer contra o Estado, não é esse o ponto. É um tratado do Oppenheimer dizendo como o Estado funciona e como ele sempre funcionou. E aí, nós, seres inteligentes ocidentais, criamos instrumentos, instituições para barrar os males do Estado. É isso que ele mostra aqui dentro. Né? Então, nos comentários lá da postagem do nosso Instagram, sempre tem um libertário que aparece lá, é o tratado anti-Estado. Não tem isso. É o Spooner. Ele tem a descrição do Estado. Exato. O Franz Oppenheimer, ele não traz um livro normativo. Isso é uma discussão importante, porque muitas vezes se misturam essas coisas. Né? O what it ought to be, né? o que deveria ser, o que eu acho que deveria ser, e what it is. Né? A famosa expressão que a gente fala nos Estados Unidos, que define o conservadorismo, de certa forma, é it is what it is. Né? It is what it is. Você lida com a realidade como ela é. O romântico, o revolucionário, ele quer moldar as instituições e o mundo e a sociedade à sua imagem e semelhança, às suas aspirações, às vezes românticas ou utópicas. Então, o livro, de novo, é descritivo. Ele está voltando na história e constatando, olha, o Estado sempre se formou como um grupo dominante que conquistou e depois achou melhor criar regras para se proteger, né, esse grupo. Esse, inclusive, é o último capítulo, né, do livro, é justamente isso.
Como é que o Estado começa a funcionar através da Constituição. Eu vi esse texto seu, Costa, inclusive. Minha resenha de 2014, né, a origem do Estado, o monstro frio conquistador. Eu vou ler o início aqui, porque eu cito uns filósofos interessantes. Né? Para o criador de Zaratustra, já mencionei Nietzsche, né, o Estado, esse novo ídolo, seria o mais frio de todos os monstros frios. E mente quando diz, eu, o Estado, sou o povo. Nietzsche é direto, destruidores são os que preparam armadilhas para muitos e as chamam Estado e suspendem por cima deles uma espada e sem cobiças. Para ele, qualquer coisa que o Estado possua, roubou-a. É bem direto Nietzsche. Mas vamos para um menos controverso e menos radical, David Hume. David Hume é categórico ao afirmar, abre aspas, quase todos os governos que existem hoje, ou dos quais existem registros na história, se fundaram na usurpação ou na conquista. Você mencionou a Inglaterra, temos o Guilherme o Conquistador. Guilherme o Conquistador. Sem pretensão alguma de um consentimento legítimo ou de uma submissão deliberada do povo. Ele notou que muitos se submetem ao governo que se encontra já estabelecido no país onde vivem, sem pesquisar com muita curiosidade as origens do seu estabelecimento inicial. Poucos governos suportariam um exame rigoroso desse tipo. E aí eu sigo a minha linha de raciocínio na linha do próprio Oppenheimer, para pelo menos lembrar disso. Né? Quando a gente lembra disso, a gente desconfia do Estado. A gente cria mecanismos para limitar constitucionalmente o Estado e, na prática, com mecanismos de freios e contrapesos. A gente não endeusa os representantes do Estado, que supostamente representam o povo. E por aí vai. Então, é um grau de amadurecimento muito grande em relação à visão russoniana, romântica. Essa maturidade que o realismo traz, inclusive que o ceticismo de Hume traz. Por exemplo, o caso do contrato social de Rousseau. O contrato social talvez seja a maior mentira política contada para nós desde o século XVIII, né, em diante. Ninguém aceitou contrato nenhum na sociedade. Nós nascemos diante de regras que nós temos que aceitar e ponto final. É essa a regra do jogo. Eu não assino em nenhum lugar nenhum contrato e nunca assinei, nunca me deram esse contrato social para assinar, seja ele abstrato, seja ele real. Então, o que Oppenheimer mostra, it is what it is, né? Então, assim, isso é assim mesmo. Você está nascendo diante de um Estado que domina e coloca regras diante de você. É claro, você pode criar mecanismos para se opor a essas regras. Existe o jogo político, o jogo social que você pode jogar para lutar contra essas imposições e assim por diante. Até mesmo golpes de Estado e tudo isso faz parte do motim da realidade política. No entanto, não existe contrato social, isso é romantismo puro e simples. Não existe nós nascemos livres, depois se encontramos cercados de... Isso é papinho para você conquistar a menina na filosofia. Nós somos bestiais, né? E somos civilizados pelo núcleo familiar dentro de um contexto de sociedade, de preferência, com um Estado com regras mais transparentes, claro, e direito de participação do povo, de livre expressão, primeira emenda, segunda emenda, e por aí vai. Eu não sei se você viu o TED Talk recente do Yuval Harari, autor do Homo Sapiens. Eu não sou fã dele, eu li os livros dele para um podcast da Gazeta que eu participei, criticando bastante até a visão dele, mas ele recentemente disse o seguinte, Pedro, os direitos do homem, os direitos naturais, assim chamados e tudo, são histórias que contamos para nós mesmos, assim como o Estado-nação, assim como Deus e as religiões e tudo mais. Tudo é uma construção social, né? E isso é uma visão muito perigosa que leva imediatamente ao relativismo moral. Porque... Tão previsível do Harari, né? Muito previsível. É o ídolo dos inteligentinhos. Mas o fato é que você consegue entender, de certa forma, que algumas instituições, alguns legados tradicionais, digamos assim, a gente tem todo o direito de questionar. É o que o Franz Oppenheimer faz, é o que o David Hume fez, questionar as origens, tentar voltar à estaca zero. Mas, de novo, seja rebelde a ponto de querer implodir o Estado a seu próprio custo e risco, porque
o que colocar no lugar, se você entender a teoria, não é bem teoria, concordo, a descrição realista do Franz Oppenheimer, você não vai ser um revolucionário utópico. Porque o que você vai colocar no lugar? Então, as agências privadas vão vencer a batalha e concorrer para oferecer segurança, e o mundo vai ser um bando de cantão suíço. Eu gosto de pensar, a sociedade. Eu gosto de pensar a sociedade como o Chesterton pensava, é a escada no qual a gente está subindo. Se você quiser derrubar a escada, você vai cair junto. O negócio é tentar reformar a escada com você subindo nela, não tem outro meio. Se você derruba o Estado, veja, eu estou lendo o Dicionário da Revolução Francesa, aliás, um ótimo livro para a gente trazer aqui também, talvez o melhor livro sobre a Revolução Francesa que eu já li, ou que talvez já tenha existido aqui na modernidade. Quem não leu ainda, recomendo profundamente. E lá ele mostra que os autores mostram que é o seguinte: a tese da Revolução Francesa era a seguinte: nós tiraremos esse governo e colocaremos um melhor. Básico, todo mundo entende isso, quem estuda a Revolução Francesa. Só que eles não pensaram naquele momento que aquele governo que eles criariam poderia ser pior do que aquele que estava. E essa equação política tem que estar sempre na cabeça de qualquer pessoa que vive dentro da política. Peraí, tá bom, eu tenho boas intenções, eu tenho uma boa alma, um bom espírito, eu sou benevolente, ajudo, faço dou cesta básica no final de semana para o pobre, mas será que quando eu tiver o poder eu não vou me transformar num monstro? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. São várias coisas aí que você está trazendo, né? Primeiro, você mencionou o Chesterton, a história da cerca do Chesterton que você encontra no meio do nada, né? Sei lá, numa floresta, num campo, e o revolucionário vira e fala: eu não vejo utilidade para essa cerca aqui. Então, derruba. O conservador viraria e falaria assim: a gente não sabe por que ela está aí. Pode ser que ela tenha um propósito. Vamos com calma. Aí me lembra também o Popper falando dos pequenos experimentos. Faça em pequena escala. Os jacobinos quiseram implodir o edifício da sociedade e colocar algo nunca testado em seu lugar. O Tocqueville, na sua análise do período, concluiu que substituíram o antigo regime por algo muito similar. A natureza autoritária e centralizadora continuava lá. As instituições todas, só que na mão agora de outras figuras. Exato. Trocou 6 por meia dúzia. Por quê? Porque não foi com uma abordagem cautelosa, não foi com prudência, com humildade, né? E talvez isso seja a principal distinção dos conservadores realistas para os utópicos revolucionários. Sim, sim. E esse livro especificamente, ele dá aquela munição que muitas vezes faltou para mim na universidade, dizendo assim bem claramente. Eu li esse livro vai fazer 2 anos, então faz pouco tempo que eu li esse livro a primeira vez. E na universidade a gente tinha que lidar com modelos ideológicos de pensamento. Porque se a gente for pensar friamente, o Hobbes, ele não, como eu falei, ele não é uma análise de Estado, é uma análise de política em geral, né? Ele faz o que Maquiavel fez, só que com profundidade filosófica. John Locke, ele está mais preocupado em direcionar sua carta para os governantes daquele momento. Então, ele queria mostrar como certas práticas de certos princípios traria para o governo traria benefícios reais. Ele não está pensando o Estado pura e simplesmente, ele tá pensando os princípios que o Estado praticando seriam os princípios mais corretos. Mas ninguém dele está descrevendo o que é a figura Estado, nem o Rousseau. Rousseau ele está abstraindo, ele está pensando no Estado ideal. Não é o caso do Oppenheimer. Então, faltou esse livro que fala assim, tá bom, muito bonitinho, tudo que vocês leram aqui agora, mas vamos ver o que é o Estado real, o que é o Estado quando a gente pensa o fato Estado. Então, faltou esse livro para mim. E eu, assim, depois que você lê, esse é um dos livros que tem um antes e depois. Depois que você lê esse livro, dificilmente você vai ter aquela visão romantiquinha do Estado de novo, sabe? Então, quando eu terminei de ler esse livro, eu falei assim, cara, esse livro falta para todo mundo que pensa em criticar a política hoje. Se você não estudou esse livro, provavelmente você ainda vai continuar com uma visão romântica de Estado. Inclusive, Consta, para finalizar minha fala aqui agora, talvez esse seja o livro mais poderoso contra o estado de bem-estar social tentado na Europa hoje em dia.
ele mostra que até o bem, até o que é bom, quando as pessoas dominavam o Estado, ele cita vários ditadores aqui, que tiveram boas ideias, bons princípios por trás da sua tirania, queriam ajudar realmente as pessoas, só que quando praticavam, transformavam as pessoas em lacaios. Então, isso aqui é o remédio. Se você acredita no estado de bem-estar social, que o Estado pode te dar salário, que o Estado pode te dar bolsas e bolsas e bolsas e bolsas, leia, entenda primeiro o que é o Estado, depois você vai começar a pensar melhor nessas ideias. É isso aí. Não, se você parar para pensar, frases famosas de grandes líderes conservadores, como Reagan, como Thatcher, estão, de alguma forma, imbuídas dessa ideia. Carregam isso. Por exemplo, quando a Thatcher diz não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo, né, do indivíduo pagador de impostos. Toda a escola de Virgínia, o Public Choice School, toda ela é baseada nas falhas de governo, porque ela parte da premissa de que o homem é o que é. Para você ser um grande senador, um grande estadista, antes você precisa ser eleito. Isso força o prazo a ser míope e o mecanismo de incentivos é muitas vezes perverso, inadequado. Quando você vai fazendo análise dessa forma, você está, de alguma forma, prestando homenagem ao Franz Oppenheimer, que descreveu a origem do Estado dessa maneira, mais fria, Sim. Conquista, né, subjugação. Você vai analisando isso, por trás do Estado, porque uma das coisas mais perigosas é o Estado como abstração. É a frase do Bastiat. O Estado é a grande ficção pela qual todo mundo quer viver à custa de todo mundo. Quando você cria uma abstração Estado, você nunca mais lembra que você está tirando de José para dar para Pedro, que são homens ali, tentando compor de alguma forma grupos. Perfeito. Perfeito. Você coloca um véu no olho da pessoa. Eu costumo falar que é o óculos progressista. Tem uma cena do filme do Homem-Aranha, onde quando ele é picado, ele não precisa mais usar óculos. Então ele coloca o óculos, fica tudo embaçado, e ele vê as coisas distorcidas. Quando ele tira, ele vê o mundo real. Então as pessoas escolheram colocar o óculos da distorção na sua frente e acreditar naquilo que elas estão vendo. E não fazem o retorno que fez Oppenheimer nesse livro, e falar assim, tá ok, antes de entender o que o Estado pode ser, deixa eu entender o que o Estado é. O Estado é na sua essência. Se você não sabe o que o Estado pensar no que você pode ser é uma coisa imprudente, até ridícula, né? Porque se torna infantil. Esse livro é LVM ou é Clube Ludovico ainda? É Clube Ludovico ainda. Até dia 9 você pode assinar e você vai receber esse clássico. E veja, esse é um clássico extremamente negligenciado no país. Eu estava brincando lá no meu Instagram, que é o livro para você tacar na cabeça do seu professor na universidade, literalmente. Sim. Principalmente se você for de humanas. Eu fico muito feliz, né, do Clube Ludovico ter trazido esse livro, porque eu li em inglês The State há muito tempo atrás, né? E é uma contribuição valiosíssima para o debate da filosofia política no país que o Clube Ludovico está fazendo. Então, quem não é assinante ainda, recomendo que assine agora mesmo. Usa promo code CONSTA10 para 10% de desconto na primeira parcela. É o melhor clube de livros do Brasil, de longe. Eu e Pedro ajudamos a escolher os livros. E é bom dizer, se você for assinante, você tem acesso a todos os livros do Ludovico, 50% de desconto no site. Sim. A gente falou pouco tempo atrás do livro lá, está sendo um sucesso de venda, tá, Rodrigo? Não sei se é muito nossa culpa, mas com certeza é. O Manifesto Herege tá vendendo, assim, saindo feito louco lá. Então, assim, só semana passada a gente vendeu 80 em 3 dias, uma coisa assim. Legal. Só no site nosso, sem contar LVM, a sua livraria. Então, tá vendendo muito. Então, 50% de desconto nos livros da LVM. Então, além desse benefício desse livro em capa dura, de luxo, você ainda tem esse benefício de comprar os livros com 50% de desconto. Maravilha. E a gente traz aqui livros também que não são da casa, porque são importantes e Exato. O nosso foco é você. Né? Então, o segundo livro eu também li faz muito tempo, inclusive eu menciono trechos no Esquerda Caviar, Filho do Ramais, do Mossab Hassan Youssef. Ele esteve no Brasil recentemente, inclusive, lá com André Leist, meu amigo, do Stand With Us. E o que mais me chamou a atenção nesse livro, que eu li há muito tempo atrás, primeiro é que ele parece um thriller, um filme, né, de
Perfeito. Você fica tenso lendo o livro. Você fala, meu Deus do céu, o cara, né, e o cara virou agente duplo depois. E é um thriller, é uma série da Netflix. Geralmente a gente traz uma ficção no segundo livro. Eu fiz questão de trazer isso, porque essa sensação de um filme que você está vendo. E a segunda coisa que me chamou muita atenção quando eu li esse livro é justamente a constatação, porque pensa numa lavagem cerebral. Esse garoto era filho de um dos 7 lá fundadores do Hamas, um grupo terrorista que no Se não me engano, o número 2 do Hamas. no seu estatuto quer matar judeus, né? É um grupo neonazista em todos os aspectos. E ele, criado nesse ambiente de lavagem cerebral e ódio, ele teve a condição de enxergar que esse ódio estava sendo alimentado de uma forma doentia e constatar com muita humildade o seguinte: não são os judeus, não são os israelenses, é a natureza humana. Tira o judeu da equação e nós vamos olhar uns para os outros aqui e eu vou começar a odiar ele por conta de outras questões. Aquilo era um pretexto, era um bode expiatório. E o cara teve muita coragem, né, para sucatear anos e anos de formação moral, intelectual, de formação na prática, por esse pai abjeto e por esse ambiente todo na Palestina, para enxergar essa verdade, né? Que, olha, estão aqui me colocando um bode expiatório na minha frente para alimentar as minhas paixões mais mesquinhas, mais terríveis. E a natureza humana é difícil, muitas vezes invejosa e tudo, e se tirar o judeu da minha frente, eu vou odiar o meu vizinho por qualquer coisa que seja. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção no livro. Eu lembro que eu li esse livro por conta da Esquerda e Caviar, literalmente mesmo. Você citou lá, eu fui ler. Eu li, se eu não me engano, em 2016, por aí, eu não me recordo. E agora eu reli de novo, eu reli para fazer a resenha para minha coluna, e eu quis trazer esse livro, Consta, por vários motivos, mas o especial aqui é o fato de mostrar como você expor o outro lado da moeda para um ideólogo, para uma pessoa cega ideológica, pode surtir efeito. Eu costumo falar, Consta, falava com meus alunos quando eu dava aula, que nós, seres humanos, somos seres racionais e seres capazes de concatenar as ideias que chegam até nós e julgá-las com sensatez. Isso é o que nos caracteriza como seres humanos. A capacidade de racionalizar a informação e julgar o que é bom e o que é ruim. Por isso que eu tenho horror quando as pessoas falam que não é para julgar. Mas peraí, eu sou ser humano porque eu julgo as coisas. Se eu parar de julgar, eu viro um macaco, né? Então, assim, e quando o Mossab teve o contato com o outro lado, o que foi negado para ele a vida toda de doutrinação, ele teve a capacidade de analisar os fatos. E veja, ele estava dentro de uma prisão federal israelense. Ele não tinha muita coisa para fazer naquele contexto. Ele pôde pensar na realidade que estava sendo exposta. Eu vi até um comentário de um jornalista, esse livro, dizendo que aquilo que o Israel fez com ele na prisão foi o que o Hamas tinha feito nos anos de infância dele, que foi doutrinado do lado errado. Mas veja que interessante. Quando ele está nesse livro, ele não mostra, ele não aponta Israel como bonzinho. Em nenhum momento ele faz isso. Ele capta justamente o que você falou. A maldade está no homem e não em lados. O Hamas, ele é horrível, ele tem os seus atos terroristas na sua essência e com certeza é um grupo terrorista que tem que ser condenado na sua verve. Mas o problema do mal não está só no Hamas, o problema está no homem, ponto. Captando essa ideia, ele começa a julgar a maldade que ele viu acontecer lá na Palestina. E ele começa a ver como foi injusto os atos e as ideias que foram incutidas nele. E depois de muito tempo antes dele virar um espião duplo, ele foi cooptado pelo serviço secreto israelense para trabalhar para Israel, e ele pensou no primeiro momento em aceitar para se tornar um agente contrário, né? Ou seja, ele se diria para Israel que estava sendo espião,
mas na verdade ele estava sendo espião do Hamas dentro da Palestina. Mas antes dele sair de lá, ele falou assim: não, espera aí. O jeito que eu fui criado, as ideias que colocaram em mim, são ideias que ele descreve aqui no livro, ideias de guerra. O ser humano dentro do Hamas não é feito para ser homem, é feito para ser soldado 24 horas. É feito para ser uma espécie de instrumento de guerra, é o termo que ele usa. E então o homem deixa de ser digno de si mesmo. Ele não tem mais liberdade ali dentro. Então, o grande porquê do Mossab ter saído do Hamas não se trata simplesmente do amor dele a Israel, essas coisas românticas que as pessoas colocam na boca do Mossab. Ele mostra que somente em Israel ele tinha a opção de escolher ser algo diferente. Sim, tanto que dentro do Hamas, ele não tinha essa opção. A maldade está no homem, é uma ideia um tanto cristã, e se eu não me engano, ele virou cristão, ele se converteu ao cristianismo. No final do livro ele diz que ele se converteu. Inclusive a palestra dele aqui no Brasil, que eu tive a oportunidade de participar, ele cita a Bíblia assim constantemente, ele se tornou um cristão real mesmo. E não à toa ele é um dos homens mais procurados do Hamas, né? Ele é odiado lá na Palestina, odiado no mundo árabe, assim, de uma maneira visceral, porque ele não só traiu o grupo que ele criou, mas virou cristão, né? Então, assim, ele traiu duplamente a ideologia. É isso aí. A única coisa a última coisa que eu queria destacar desse livro é o seguinte: ele sai de um contexto de radicalidade do Hamas. E a primeira revolução que ele faz para sair do Hamas não se trata de recusar o Hamas, ou seja, eu não concordo mais com o que o Hamas prega. Foi simplesmente deixar de ser radical, ou seja, ponderar sobre a razoabilidade do que o Hamas prega. E esse é o antídoto para o progressismo hoje, na minha opinião, para o esquerdismo. O esquerdista não necessariamente ele precisa, de hoje para amanhã, recusar as teses do progressismo e do esquerdismo. Ele simplesmente precisa ponderar sobre as irracionalidades do que é pregado para ele. Se ele fizer isso... Dúvida, né? Se a gente conseguir plantar a semente da dúvida e o cara for refletir sobre o arcabouço todo de crenças que ele tem, vai começar a abrir muitas brechas ali nas inconsciências progressistas e a pessoa se liberta. Cedo ou tarde... Isso, deixe de ser radical que as coisas vão parecer mais claras para você. A bruma que está diante da sua cegueira começa a se esvaecer e você começa a ver as coisas com mais definição. Você vai acabar descobrindo que quem ele chama de radical hoje, de forma automática, não é radical. Somos nós. Perfeito, é isso. Exatamente. E veja, talvez esse livro ele seja um dos mais duros contra o Hamas, contra o islamismo radical, justamente pelo fato de que esse cara ele realmente é filho do islamismo. Ele nasceu dentro de uma casa puramente islâmica no seu sentido mais radical possível. Não tinha outro. Se você pensar no modelo de um muçulmano raiz, não tem como você pensar num modelo maior do que o filho do fundador do Hamas. E esse cara, ele enxerga a realidade, recusa o que ele vivia e se torna uma pessoa ocidentalizada e cristã. Talvez é um livro... Valeu, Pedro. Fechamos por hoje. Até domingo que vem. Até domingo que vem. Até mais. Valeu, turma. Até a próxima. Obrigadão.